Olá, eu me chamo Débora Cristina e este é o programa Debate Literário. O tema de hoje é texto narrativo. Mas o que é texto narrativo? É um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente, ele é escrito em prosa e nele são narrados alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de textos narrativos são romance, novela, conto, crônica e fábula. Para complementar mais os nossos conhecimentos, vamos agora para uma entrevista com o professor Cauã Silva, que será conduzida também pela nossa repórter Adelaide Santana. Bom dia, Débora, bom dia a todos. Estamos aqui com o Dr. Cauã Silva, formado em letras, né? E ele vai nos explicar um pouco sobre a estrutura do texto narrativo, né? Quais são os seus componentes que formam o texto narrativo. Bom, pessoal, meu nome é Cauã, sou mestre em letras formado pela Universidade Estadual do Maranhão e primeiramente eu quero agradecer por esta oportunidade da UEMANET estar nos proporcionando esse momento de troca de conversa, né, de troca de conhecimentos, né, onde abordaremos os principais elementos de um texto narrativo e falaremos um pouco sobre cada um desses elementos narrativos, né? Eu quero agradecer aqui a Adelaide pela oportunidade de estar aqui nesse momento crucial para o desenvolvimento de acadêmicos, para a troca de conhecimento para acadêmicos em letras, para estudantes e toda a comunidade em geral. Obrigada, Dr. Cauã Silva, por aceitar esse convite especial, né, para nos explicar como funciona toda essa estrutura do texto narrativo, né? E temos algumas perguntinhas para esclarecer sobre a estrutura desse texto narrativo. E de início gostaríamos de saber qual é a estrutura do texto narrativo. E, em seguida, quais são as características do texto narrativo? Você poderia nos explicar um pouco quais são essas características principais? Boa pergunta, Adelaide. Então, as principais características do texto narrativo é o que chamamos de 5 elementos da narrativa, né, que é composto pelo enredo, que é o que vai designar a sua história de acordo de como vai ser contado, né? Ele pode ser classificado em 2 tipos. Temos o enredo linear, que é cronológico, e temos o enredo não linear, não cronológico, né? Também temos o narrador, e existem 3 tipos de narrador. Temos o narrador observador, que não faz parte da história, ele somente conta ela, né? Temos o narrador personagem, né? Que além dele contar a história, ele também está inserido nela. Temos o narrador onisciente, que é o narrador que sabe de tudo da trama, né? Por exemplo, ele sabe dos sentimentos, pensamentos dos personagens, etc, né? Temos os personagens também, que são importantes, né? Eles que vão fazer parte da história, podendo separar entre personagens principais e personagens secundários, né? Além disso, temos o protagonista, que é o personagem principal de uma história em torno da qual se constrói o enredo. Temos o antagonista, que é o personagem que se contrapõe ao protagonista, né? Podendo ser vilão ou não. Temos o coadjuvante, né, que é os demais personagens da história, e são aqueles que auxiliam na narrativa. Também temos o tempo, que marca o momento em que se desenvolve a trama. Temos o tempo cronológico, que relata a passagem do tempo em minutos, horas, dias e anos, né? E também temos o tempo psicológico, né, que é a passagem do tempo em que um texto narrativo ele pode ser indicado pela percepção individual ou pelo fluxo de consciência do narrador. Além disso, temos o espaço, que é o local onde a história ela se desenrola. Então, esses são os principais elementos da narrativa, Adelaide. Doutor Cauã Silva, muitíssimo obrigada por aceitar esse convite, né, por nos esclarecer a respeito da estrutura de um texto narrativo, de suas características, dos seus principais conceitos. Foi de grande importância, aprendemos muito, muito, e a gente só tem a agradecer. E agora eu deixo com você, Débora Cristina. Assim concluímos o nosso programa de hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Tchau!